אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך משמיים בא אליי ואמר לי כך, באתי משמיים, חלמתי נדודים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ובזמן הלך ואני עם החלום. אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי הלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך ומצולות הים עלה ואמר לי כך, באתי מן המים מצולות הים, נעשה ברכת שלום לילדי כל העולם, נעשה ברכת שלום לילדי כל העולם. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני עם החלום. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, ולא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. אלוקים שלי, רציתי שתדע, שהחלום הזה נשאר לי כחידה. אלוקים שלי, רציתי שתדע, על החלום שלי רציתי שתדע. אלוקים שלי, רק רציתי שתדע. Shalom. Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro de Yashar, né? Só que aí nós vamos dar sequência. Na semana passada eu fiz a leitura referente a Parashá Bereshit, né, como uma leitura complementar, e hoje vou continuar com a leitura do livro de Yashar referente a Parashá Noah. Bom, vamos ver aqui basicamente quantos capítulos desse livro, que era para eu ter dado uma olhadinha antes, né? Quantos capítulos desse livro é referente a essa... São mais ou menos 2, 4, 6 capítulos aproximadamente, né? Tá? Ou mais. Acho que vai ser mais. Vai ser mais ou menos uns 6 capítulos que eu vou ler hoje. Deixa eu colocar aqui agora a página que eu vou dar continuidade. Pronto. E foi no ano 84º da vida de Noé que Enoque, filho de Sete, morreu. Ele tinha 905 anos de idade na sua morte. E no ano 179 da vida de Noé, Cainã, filho de Enos, morreu. E todos os dias de Cainã foram 910 anos, ele morreu. E no ano 234 de Noé, filho de Marlalel, Cainã morreu. E os dias de
Mahalalel foram 895 anos e ele morreu. E Jared, filho de Mahalalel, morreu naqueles dias, no 336º da vida de Noé. E todos os dias de Jared foram 962 anos e ele morreu. E todos os que seguiam o Eterno morreram naqueles dias, antes de ver o mal que Deus iria trazer sobre a terra. E após o decurso de muitos anos, no ano 480 da vida de Noé, quando todos os homens que seguiam o Eterno tinham morrido e apenas Matusalém restava, falou o Eterno a Noé e a Matusalém, dizendo: Falai e anunciai os filhos dos homens, dizendo: Assim diz o Eterno: Arrependam-se de seus maus caminhos e abandonem as suas obras. E o Eterno arrepender-se-á do mal que ele declarou a fazer contra vocês, de modo que não aconteça. Pois assim diz o Eterno: Eis que eu irei dar um período de 120 anos, para se arrependerem e abandonarem os seus maus caminhos. Então eu também afastarei o mal que falei contra vós, e não acontecerá, diz o Eterno. E Noé e Matusalém falaram a todas as palavras do Eterno para os filhos dos homens dia após dia, constantemente falando com eles. Mas os filhos dos homens não deram ouvidos a eles, nem inclinaram seus ouvidos às suas palavras, e foram de dura cerviz. E o Eterno concedeu-lhes um período de 120 anos, dizendo que, se eles se arrependessem, então Deus se arrependeria do mal, de modo a não destruir a terra. Noé, filho de Lameque, absteve-se de tomar uma esposa naqueles dias, para gerar filhos, porque ele disse: Certamente agora Deus vai destruir a terra, porque será que devo gerar filhos? E Noé era um homem justo. Ele era perfeito em sua geração, e que o Eterno o escolheu para suscitar a descendência a partir de sua semente sobre a face da terra. E o Eterno disse a Noé: Toma para ti uma esposa e gera filhos, por você tem sido justo diante de mim nessa geração. E tu produzirás semente, e teus filhos contigo no meio da terra. E Noé tomou uma mulher. Ele escolheu Naamá, filho de Enoque, e ela tinha 580 anos de idade. E tinha Noé 498 anos de idade quando ele tomou Naamá para sua mulher. E Naamá concebeu e deu à luz a um filho, e chamou seu nome Jafé, dizendo: Deus ampliou-me na terra. E ela concebeu outra vez e deu à luz um filho, e chamou-se Shem, dizendo: Deus me fez um remanescente, para levantar semente no meio da terra. E tinha Noé 502 anos de idade quando Naamá gerou Shem. E os meninos cresceram e andaram nos caminhos do Eterno, em tudo o que Matusalém e Noé, seu pai, ensinou a eles. Lameque, pai de Noé, morreu naqueles dias, mas na verdade ele não andava com todo o seu coração nos caminhos de seu pai. E ele morreu no ano 180 ou 195 da vida de Noé. E todos os dias de Lameque foram 770 anos e morreu. Todos os filhos dos homens que conheciam o Eterno morreram nesse ano diante do Eterno antes de trazer o mal sobre eles, de modo a não contemplarem o mal que o Eterno traria sobre seus irmãos e parentes, como ele tinha tão declarado que faria. Nesse tempo, o Eterno disse a Noé e Matusalém: Ide adiante e proclamai aos filhos dos homens todas as palavras que eu falei para você nesses dias, porventura, para ver se convertem em seus maus caminhos. E eu então arrepender-me-ei do mal e não executarei. Noé e Matusalém se levantaram em pé e disseram aos ouvidos dos homens tudo o que o Eterno havia falado a respeito deles. Mas os filhos dos homens não deram ouvidos, nem sequer se inclinaram às suas declarações. E foi depois disso que o Eterno disse a Noé: O fim de toda a carne é chegado perante mim. Em conta de suas más ações, eis que vou destruir a terra. Tomarás para ti madeira de gofé, e vai a tal lugar e faz uma grande arca, e coloca nesse ponto. E assim farás isso: 300 côvados de seu comprimento, 50 côvados de largura e 30 de altura. E farás para ti uma porta aberta ao seu lado,
e para um acabamento um côvado acima, cobre-o por dentro e por fora com betume. Eis que trarei as águas do dilúvio sobre a terra, e toda a carne será destruída, e a partir dos céus tudo que está sobre a terra perecerá. E tu e a tua casa deverão ir e reunir 2 pares de todas as coisas vivas, machos e fêmeas, e os trarás para a arca, para levantar semente deles sobre a terra. Reúne tudo que seja comestível para todos os animais, que pode servir de alimento para ti e para eles. E tu escolhe para teus filhos 3 donzelas, das filhos dos homens, e elas serão esposas para teus filhos. E Noé levantou-se, e ele fez a arca, no lugar onde o Eterno lhe havia ordenado. Noé tinha 590 anos quando começou a fazer a arca, e ele fez a arca em 5 anos, tal como o Eterno tinha ordenado. Então Noa levou as 3 filhas de Eliaquim, filho de Matusalém, como esposas para seus filhos, como o Eterno ordenara a Noa. E foi no tempo em que Matusalém, filho de Enoque, morreu, com 960 anos de idade. Naquele tempo, após a morte de Matusalém, o Eterno disse a Noa: Vai tu com a tua casa para a arca, eis que se reúnem para ti todos os animais da terra, as feras do campo e as aves do céu, e todos venham cercar a arca. E tu, senta-te à porta da arca, e todos os animais, desde as feras do campo às aves dos céus, devem subir e colocar-se diante de ti. E todos entre eles que se agacharem diante de ti, toma-os e entrega-os nas mãos dos seus filhos, para que os tragam para a arca, e todo aquele que permanecer em pé diante de ti irá embora. E o Eterno fez isto no dia seguinte, e animais, feras e aves vieram em grandes multidões, e cercaram a arca. E Noa entrou, e sentou-se do lado da porta da arca, e de toda a carne que se agachou diante dele, ele trouxe para dentro da arca. E todos os que estavam diante dele em pé, ele deixou sobre a terra. E uma leoa veio com seus 2 filhotes, macho e fêmea. Os 3 se agacharam diante de Noa. Achei. E uma leoa veio com seus 2 filhotes, macho e fêmea, e os 3 se agacharam diante de Noa. E os 2 filhotes se levantaram contra a leoa e feriram-na, e fizeram fugir do seu lugar, e ela foi embora. E eles voltaram para os seus lugares e se agacharam sobre a terra diante de Noé. E a leoa fugiu e permaneceu no lugar dos leões. E Noa viu isso e se maravilhou muito. E ele levantou-se e levou os 2 filhotes e os trouxe para a arca. Noa trouxe para a arca todas as criaturas vivas que estavam sobre a terra, de modo que não foi nenhuma faltou das que trouxe Noa para a arca. 2 e 2 vieram a Noa na arca, mas dos animais limpos e aves limpas, ele trouxe 7 casais, como o Eterno lhe havia ordenado. E todos os animais, as feras e aves, ainda estavam lá, e eles cercaram a arca em todos os lugares, que a chuva não caiu até que se cumpriram 7 dias. E naquele dia, o Eterno fez com que toda a terra tremesse, o sol se escureceu, e os fundamentos do mundo se enfureceram. Toda a terra foi movida violentamente, e os relâmpagos e trovões rugiram, e todas as fontes na terra foram divididas, como jamais tinham visto os homens antes. E o Eterno fez este ato poderoso, a fim de aterrorizar os filhos dos homens, para que não houvesse mais o mal sobre a terra. E ainda assim, os filhos dos homens não se arrependeram de seus maus caminhos, e eles aumentaram a ira do Eterno naquele tempo, e nem inclinaram seus corações para tudo isso. E ao fim de 7 dias, no ano 600 da vida de Noa, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. E todas as fontes do grande abismo se romperam, e as janelas do céu foram abertas, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E Noa e sua família, e todos os seres vivos que estavam com ele, entraram na arca, tendo em conta as águas do dilúvio
que o Eterno fechou e que o Eterno a fechou por fora. E todos os filhos dos homens que foram deixados sobre a terra se cansaram no meio deste mal por conta da chuva. E pois as águas estavam subindo violentamente sobre a terra, e os animais e as feras ainda estavam em torno da arca. E os filhos dos homens reunidos, cerca de 700.000 homens e mulheres, vieram a Noa para a arca, e chamaram a Noa, dizendo: Abre para que nós possamos entrar ou ir a ti na arca. Devemos nós morrer? Noa em alta voz respondeu-lhes da arca, dizendo: Não tendes vós se rebelado contra o Eterno, e disseram que ele não existia? Portanto, o Eterno trouxe em cima de vocês este mal, para vos destruir e exterminar-vos da face da terra. Não foi isso que eu falei a vocês de 120 anos atrás até hoje, e vocês não ouviram a voz do Eterno, e agora vocês desejam viver sobre a terra? E disse a Noé: Estamos prontos para voltar ao Eterno, abre, apenas para que possamos viver e não morrer. E Noé respondeu-lhes, dizendo: Eis que agora que vocês veem o trabalho de suas almas, desejam voltar para o Eterno, e por que não retornaram durante esses 120 anos, que o Eterno lhes concedeu como o período determinado? Mas agora vocês vêm e me dizem isso em consideração dos problemas de suas almas, pois agora também o Eterno não vai ouvir-vos, nem dará ouvidos a vocês neste dia, de modo que vocês prosperarão em seus desejos. E os filhos dos homens aproximaram-se, a fim de entrar na arca, para entrarem contra da chuva, pois não podiam suportar a chuva sobre eles. E o Eterno enviou todos os animais e as feras que estavam em volta da arca, e os animais espantaram-nos desse lugar, cada um seguiu seu caminho, e eles novamente dispersaram-se sobre a face da terra. E a chuva ainda estava descendo sobre a terra, e desceu 40 dias e 40 noites, e as águas prevaleceram sobre a terra, e toda a carne que estava sobre a terra nas águas morreu, desde os homens, os animais, as feras, os répteis e as aves do céu, e restava apenas Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra, e levantaram a arca, e foi elevada da terra. E a arca flutuou sobre a face das águas, e foi lançada sobre as águas, e todas as criaturas vivas de dentro foram dela e ficaram como sopa em um caldeirão. E grande ansiedade tomou posse dos seres que estavam na arca, e a arca estava para ser quebrada. Todos os seres vivos que estavam na arca ficaram aterrorizados. Os leões rugiram, os bois mugiam, os lobos uivaram, e todos os seres vivos na arca se lamentaram em sua própria língua, de modo que suas vozes chegaram a grande distância. E Noé e seus filhos choraram e se lamentaram de suas aflições, pois eles estavam com muito medo de que haviam chegado às portas da morte. E Noé orou ao Eterno e clamou por conta disto, e ele disse: Ó Eterno, nos ajude, pois não temos força para suportar este mal que tem abrangido a nós, pois as ondas de água cercaram-nos, correntes contrárias nos aterrorizaram. As armadilhas da morte estão diante de nós. Responde-nos, ó Eterno, responde-nos, acende o teu semblante em relação a nós, e tem misericórdia de nós, e apressa-te a nos redimir e nos livrar. E o Eterno ouviu a voz de Noé, e o Eterno se lembrou dele. E um vento passou sobre a terra, e as águas acalmaram, e repousou a arca. E as fontes do abismo e as janelas do céu foram parados, e a chuva do céu foi contida. As águas diminuíram, e naqueles dias se repousou a arca sobre os montes de Ararat. E Noé então abriu as janelas da arca, e Noé ainda chamou o Eterno nessa hora e disse: Eterno, que deste forma a terra e os céus e tudo que nela existe, tira nossas almas deste confinamento e desta prisão onde tu nos colocaste, pois estou muito cansado e ansioso. E o Eterno ouviu a voz de Noé e disse: Quando tiver completado um ano inteiro, tu então sairás adiante. Ao fim de um ano, que Noé permaneceu na arca, as águas secaram na terra, e Noé abriu a cobertura da arca. Naquele tempo, no 27º dia, no segundo mês, a terra estava seca. Mas Noé e seus filhos, e aqueles que estavam com ele,
não saíram da arca até que o Eterno ordenou a eles. E chegou o dia em que o Eterno lhes disse para ir para fora, e todos eles saíram da arca. Eles voltaram para o seu lugar, cada um por um caminho, e Noé e seus filhos habitaram na terra que o Eterno lhes havia dito, e serviram ao Eterno todos os dias. E o Eterno abençoou Noé e seus filhos em sua saída da arca. E lhes disse: sede fecundos, encham a terra, tornem-se fortes e multipliquem-se abundantemente na terra. E estes são os nomes dos filhos de Noé: Jafé, Cam e Shem. E eles geraram filhos depois do dilúvio, porque haviam tomado esposas antes do dilúvio. Estes são os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras, 7 filhos no total. E os filhos de Gomer foram Askenaz, Reftá e Tegamar. E os filhos de Magog foram Elihanaf e Lubal. Os filhos de Madai eram Arnon, Zelo, Razone e Ló. Os filhos de Javã foram Eliseu, Tarsis, Quitim, Donim. Os filhos de Tubal foram Arifi, Késer e Tari. Os filhos de Meseque foram Dedom, Zaron e Shebashi. E os filhos de Tiras foram Beni, Gera, Lupirion e Gilac. Esses são os filhos de Jafé, de acordo com as suas famílias, e seus números naqueles dias eram cerca de 460 homens. Estes são os filhos de Cam: Cush, Mizraim, Put e Canaã, 4 filhos. Os filhos de Cush foram Seba, Havilá, Sabtá, Ramá e Saterra. E os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Os filhos de Mizraim foram Lud, Anon, Patros, Haslot e Raptor. E os filhos de Put eram Gebul, Adã, Benã e Adã. Os filhos de Canaã foram Sidom, Et, Amori, Gergashi, Rive, Arque, Sene, Arode, Zimode e Ramosse. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, e seus números cerca de 730 homens. Estes são os filhos de Sem: Elam, Assur, Arfaxad, Lud e Arã, 5 filhos. E os filhos de Elam foram Xuxã, Marhu e Armon. E os filhos de Achar foram Miros e Móquio. E os filhos de Arfaxad foram Shelar, Anar, Ashkol. E os filhos de Lud foram Petor, Bizaion. E os filhos de Aram foram Uz, Ru, Reunir e Mash. Estes são os filhos de Sem, ou Shem, segundo suas famílias, e os seus números eram cerca de 300 homens. Estas são as gerações de Shem. Shem gerou Arfaxad, Arfaxad gerou a Shelar, Shelar gerou a Eber. Eber nasceram 2 filhos. O nome de um era Peleg, porque nos seus dias os filhos dos homens foram divididos, e nos últimos dias a terra estava dividida. E o nome do segundo foi Yoctã, significando que nos seus dias a vida dos filhos dos homens foram reduzida e diminuiu. Estes são os filhos de Yoctã: Almodá, Shelaf, Hazar Moveth, Hierar, Haduron, Ozel, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofi, Havilar e Jobab. E todos estes são os filhos de Yoctã. Peleg gerou Serug, Serug gerou a Naor, Naor gerou a Tera, e Tera tinha 38 anos de idade, que gerou a Arã e Naor. Cush, filho de Cã, filho de Noa, tomou a mulher naqueles dias em sua velhice, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Nimrod, dizendo: naquele tempo os filhos dos homens novamente começaram a se rebelar e transgredir contra o Eterno. A criança cresceu, e seu pai o amava sobremaneira, pois ele era filho de sua velhice. E as vestes de pele que o Eterno Deus fez para Adão e sua esposa, quando saíram do jardim, foram dadas a Cush.
porque após a morte de Adão e sua mulher, as roupas foram dadas a Enoque, filho de Jared, e quando Enoque foi arrebatado, deu a Matusalém seu filho. Com a morte de Matusalém, Noa tomou e as trouxe para a arca, e elas estavam com ele até sair da arca. E em sua saída, Cã, roubou aquelas roupas de Noa, seu pai, e ele as levou e escondeu de seus irmãos. Cã gerou Cush, seu primeiro filho, e deu-lhe as vestes em segredo, e estiveram com Cush por muitos dias. E Cush também as escondeu de seus filhos e irmãos. Quando Cush tinha gerado Nimrod, deu-lhes as vestes, pois o amava. E Nimrod cresceu, e quando tinha 20 anos de idade, ele vestiu as peças de vestuário. Nimrod tornou-se forte quando ele colocou as vestes, e o Eterno lhe deu poder e força, e ele era um caçador poderoso na terra. Sim, ele era um poderoso caçador em campo, e ele caçava os animais, e edificou altares, e eles ofereceu-lhes animais diante do Eterno. Nimrod fortaleceu-se, e ele se levantou diante de seus irmãos, lutou nas batalhas de seus irmãos contra todos os inimigos ao redor. E o Eterno entregou todos os inimigos de seus irmãos em suas mãos. O Eterno fez prosperar frequentemente em suas batalhas e reinou sobre a terra. Pelo que se tornou corrente dizer naqueles dias, quando o homem se estreava diante daqueles porque havia sido treinado para a batalha, ele diria a eles: como Deus fez com Nimrod, era um poderoso caçador na terra, que prevaleceu nas batalhas e que intentaram contra seus irmãos, que ele livrou das mãos de seus inimigos, assim o Eterno possa fortalecer-nos e livrar-nos neste dia. Quando Nimrod tinha 40 anos de idade na época, houve uma guerra entre seus irmãos e os filhos de Jafé, de modo que eles estavam em poder de seus inimigos. E Nimrod saiu na época, e ele reuniu todos os filhos de Cush e suas famílias, cerca de 460 homens, e ele contratou também alguns de seus amigos e conhecidos, cerca de 80 homens, e deu-lhes salário, e foi com eles para a batalha. Quando ele estava na estrada, Nimrod fortaleceu os corações das pessoas que foram com ele. E ele lhes disse: não tenhas medo, nem vos alarmeis, pois todos os nossos inimigos serão entregues em nossas mãos, e vós podereis fazer com eles o que bem quiserem. Todos os homens que lhe juntaram foram cerca de 500, e lutaram contra os seus inimigos, e destruíram e os subjugaram. E Nimrod levantou oficiais sobre eles em seus respectivos lugares. E tomou uma parte de seus filhos como segurança, e todos eles eram servos de Nimrod e seus irmãos. E Nimrod e todas as pessoas que estavam com ele retornou de volta para casa. Quando Nimrod voltou da batalha, jubilamente com alegria, após ter conquistado seus inimigos, todos os seus irmãos, juntamente com aqueles que o conheciam antes, reuniram-se para fazê-lo rei sobre eles, e colocou como coroa real sobre sua cabeça, e o pôs sobre seus súditos e pessoas, príncipes, juízes e governantes, como é o costume entre os reis. E colocou o filho de Tera, Naor, por príncipe do seu exército, e elevou acima de todos os seus príncipes, e reinou de acordo com o desejo de seu coração, depois de ter conquistado todos os seus inimigos ao redor. Ele tomou conselho com seus conselheiros para construir uma cidade para seu palácio, e eles o fizeram. Eles construíram um vale a leste, e construíram uma grande e extensa cidade. Nimrod chamou o nome da cidade que construiu de Sinar, pois o Eterno tinha veementemente abalado seus inimigos e o destruiu. E Nimrod habitou em Sinar e reinou de forma segura. E ele lutou com seus inimigos, subjugou-os, e ele prosperou em todas as suas batalhas, e o seu reino tornou-se muito grande. E todas as nações e línguas ouviram falar de sua fama, e juntaram-se a ele, inclinaram-se para a terra, e eles lhe trouxeram ofertas, e ele se tornou seu senhor e rei. Todos eles moravam com ele na cidade de Sinar, e Nimrod reinou na terra sobre os filhos de Noa. Eles estavam todos sob o seu poder e conselho. E toda a terra tinha uma só língua, mas Nimrod não permaneceu nos caminhos do Eterno. E ele foi mais perverso do que todos os homens que foram antes dele, a partir dos dias do dilúvio até aqueles dias. E fez deuses de madeira e pedra,
E ele se inclinou para eles e se rebelou contra o Eterno, e ensinou todos os seus súditos e os povos da terra seus maus caminhos. E Mardom, seu filho, era mais perverso do que seu pai. Todo aquele que ouviu dos atos de Mardom, filho de Nimrod, dizia sobre ele: dos ímpios maldade sairá. Portanto, tornou-se um provérbio em toda a terra, dizendo: desde o ímpio maldade sairá. E era correntemente ouvido nas palavras dos homens desse tempo. Tera, filho de Naor, príncipe do exército de Nimrod, era naqueles dias muito grande à vista do rei e seus súditos. E o rei e os príncipes o amavam e o elevou muito alto. E tomou a Tera uma mulher, e seu nome era Antelo, filho de Cornebo, e a mulher de Tera concebeu e lhe deu um filho naqueles dias. Tera tinha 70 anos de idade quando ele gerou. Ele e Tera chamou o nome de seu filho que nasceu com ela de Abrão, pois o rei havia elevado naqueles dias e honrá-lo acima de todos os seus príncipes que estavam com ele. E foi na noite que Abrão nasceu que todos os servos de Tera e todos os homens sábios de Nimrod, seus mágicos, vieram e comeram e beberam na casa de Tera. E eles regozijaram-se com ele naquela noite. E todos os homens sábios e mágicos saíram da casa de Tera e levantaram seus olhos para o céu à noite para olhar as estrelas, e viram uma grande estrela que veio do leste e correu nos céus, e ela engoliu as 4 estrelas dos 4 lados do céu. E todos os sábios do rei e seus mágicos foram surpreendidos com a visão, e os sábios entendiam neste assunto, e eles sabiam de sua importância. E disseram uns aos outros: isso só significa que o filho que nasceu à terra nesta noite, que vai crescer e ser frutífero e multiplicar, e possuir toda a terra, ele e seus filhos para sempre. Ele e sua semente matarão grandes reis e herdarão suas terras. E os sábios e mágicos foram para casa naquela noite. De manhã, todos estes sábios, homens e mágicos, se levantaram de madrugada e se reuniram em uma casa marcada. Eles falaram e disseram uns aos outros: eis a visão que vimos a noite passada, é desconhecida do rei, que não foi dada a conhecer a ele. E se essa coisa chegar ao rei nos últimos dias, ele nos dirá: por que vocês esconderam esse assunto de mim? E depois vamos todos sofrer a morte. Portanto, agora vamos dizer ao rei a visão que vimos, sua interpretação, e mantenha-nos puros. E assim fizeram. Eles foram ao rei, prostraram-se diante dele e disseram: que o rei viva, o rei pode viver. Nós ouvimos que um filho nasceu de Tera, filho de Naor, príncipe de seu anfitrião. E nós ontem à noite fomos à sua casa, o que comemos e bebemos e nos alegramos com ele naquela noite. Quando os teus servos saíram da casa de Tera para ir passar a noite em nossas respectivas casas, levantamos os olhos aos céus e vimos uma estrela grande que vem do leste. A mesma estrela correu com grande velocidade e engoliu 4 estrelas grandes dos 4 lados do céu. E os teus servos ficaram surpresos ao verem o que aconteceu e ficamos muito apavorados. E fizemos nosso juízo sobre a visão. E sabemos por nossa sabedoria que a interpretação adequada desta coisa se aplica à criança que nasceu à terra, que vai crescer e multiplicar-se muito, e tornar-se poderoso, e matar todos os reis da terra, e herdará todas as suas terras, ele e sua descendência para sempre. E agora, nosso Senhor e Rei, eis que temos dado a conhecer-te o que temos visto sobre esta criança. Se lhe parecer bem ao rei, se der seu valor ao seu pai por esta criança, vamos matá-lo antes que ele cresça e aumente na terra contra nós, de forma que nós, nossos filhos, venhamos a perecer por sua maldade. O rei ouviu as palavras deles e pareceu bem aos seus olhos, e mandou chamar Tera, e ele veio diante do rei. E disse o rei a Tera: foi-me dito que um filho ontem à noite te nasceu, e desta maneira foi observado nos céus com seu nascimento. Agora, portanto, dá-me a criança, para que possa matá-lo antes que esse mal se espalhe contra nós, e eu te darei por seu valor tua casa cheia de prata e ouro. Tera respondeu ao rei: meu senhor e rei, eu ouvi as tuas palavras, o teu servo fará tudo o que desejar o rei.
achei. Mas, meu senhor e rei, eu te direi o que me aconteceu ontem à noite, para que eu possa ver qual conselho o rei dará ao seu servo. Então eu iria responder ao rei o que acabou de me falar. E o rei disse: fala. Tera disse ao rei: Aion, filho de Mored, veio ontem à noite dizendo: dá-me o cavalo grande e belo que o rei te deu, e eu te darei prata e ouro, palha e forragem pelo seu valor. E eu disse a ele: espere até eu ver o que o rei fala acerca de suas palavras. E eis o que disse: eu o farei. E agora, meu senhor rei, eis que faço este negócio conhecido a ti, e os conselhos que meu rei der ao seu servo eu seguirei. E o rei ouviu as palavras de Tera E o rei ouviu as palavras de Tera, e sua ira se acendeu, e ele o considerou igual a um tolo. E o rei respondeu Tera e disse: tu és tão bobo, ignorante ou deficiente em compreensão para fazer isso, dar teu belo cavalo para ouro e prata, até mesmo para palha e pasto? És tu tão curto em prata e ouro para que faças tal coisa? Tens porventura tu falta de palha e forragem para alimentar teu cavalo? O que é prata e ouro para ti, ou palha e forragem, para que tu des o belo cavalo que te dei, como não há ninguém que tenha outro igual em toda a terra? E o rei parou de falar, e Tera respondeu ao rei, dizendo que, como tem o rei perguntado a seu servo, e o rei parou de falar, como tem o rei perguntado a seu servo, rogo-te, meu senhor e rei, que expliques acerca desse assunto que falaste. Dá teu filho para que possamos matá-lo, e eu te darei ouro e prata para o seu valor. O que devo fazer com prata e ouro após a morte de meu filho? O que herdará de mim? E certamente após a minha morte, a prata e o ouro vai voltar para o meu rei que a deu. E quando o rei ouviu as palavras de Tera e da parábola que ele trouxe acerca do rei, pesou-lhe muito, e ele estava irritado com isso, e sua raiva ardia dentro dele. Tera viu que a ira do rei se acendeu contra ele, e ele respondeu ao rei dizendo: tudo o que eu tenho está em poder do rei, e faça o rei o que bem deseja fazer com seu servo. Sim, meu filho, ele está nas mãos do rei, sem valor de troca, ele e seus 2 irmãos, que são mais velhos que ele. E disse o rei a Tera: não, mas vou comprar o teu filho mais novo por um preço. Tera respondeu ao rei dizendo: rogo-te, meu senhor, e o rei ainda deixes a teu servo falar uma palavra diante de ti, e posso o rei ouvir a palavra do seu servo. E Tera disse: dê o meu rei 3 dias a seu servo para pensar sobre este assunto dentro de mim, e consultar com minha família sobre as palavras de meu rei. E ele pressionou o rei a concordar com isso. E o rei ouviu a Tera, e ele fez isso e deu-lhe um prazo de 3 dias. E Tera saiu da presença do rei, e ele voltou para a casa de sua família e falou-lhe todas as palavras do rei, e todos eles se encheram de temor. No terceiro dia que o rei mandou a Tera, dizendo: manda-me o teu filho por um preço, como eu falei para ti, e caso não faças isso, eu enviarei e matarei a ti todos na tua casa, de forma que nenhum cão te reste. Tera apressou-se, como a coisa era urgente do rei. Ele tomou uma criança de um de seus servos, que a serva tinha gerado naqueles dias, e trouxe Tera a criança para o rei, tendo recebido valor por ele. E o Eterno estava com Tera nesta matéria, para que Nimrod não causasse a morte de Abrão. O rei tomou a criança de Tera e jogou-a com a cabeça com toda a sua força, e a jogou de cabeça com toda a sua força para o chão, pois ele pensou que tinha sido Abraão, e este foi escondido dele a partir daquele dia, e foi esquecido pelo rei, como era da vontade do Eterno, para não sofrer a morte de Abraão. E tomou Tera, Abraão seu filho, secretamente, juntamente com a sua mãe e enfermeira, e ele os escondeu numa caverna, e ele trouxe suas disposições mensais. E o Eterno estava com Abraão na caverna, e ele cresceu,
E Abraão esteve na caverna 10 anos, e o rei, seus príncipes, adivinhos e sábios julgaram que o rei tinha morto Abraão. E Arã, filho de Tera, irmão mais velho de Abraão, tomou uma mulher naqueles dias. Arã tinha 39 anos de idade quando a levou. E a mulher de Arã concebeu e deu à luz a um filho, e chamou seu nome de Ló. Ela concebeu novamente e deu à luz uma filha que chamou seu nome de Milca. E ela novamente concebeu e deu à luz uma filha e chamou pelo nome de Sarai. Arã era de 42 anos de idade quando ele gerou a Sarai, que no 10º ano da vida de Abraão, naqueles dias Abraão e sua mãe, enfermeira, saíram da caverna, pois o rei e seus súditos haviam esquecido o caso de Abraão. E quando Abraão saiu da caverna, ele foi para Noa e seu filho Shem, e ele permaneceu com eles para aprender a instrução do Eterno e os seus caminhos, e ninguém sabia onde estava Abraão. E Abraão serviu Noa e Shem, seu filho, por um longo tempo. Abraão esteve na casa de Noa 39 anos, e Abraão conheceu o Eterno desde os 3 anos de idade, e ele andou nos caminhos do Eterno até o dia de sua morte, como Noa e seu filho Shem lhe tinham ensinado. Todos os filhos da terra naqueles dias haviam transgredido muito contra o Eterno e se rebelaram contra ele e serviram falsos criadores e se esqueceram do Eterno que os havia criado na terra. E os habitantes da terra naquela época fizeram para cada um a seu Deus e o serviam, deuses de madeira e pedra, que não podiam nem falar, nem ouvir, nem livrar. E os filhos dos homens serviam-os e eles tornaram seus deuses. E o rei e todos os seus servos, e Tera com toda a sua casa, foram então os primeiros de todos aqueles que serviram Deus de madeira e pedra. E Tera teve 12 deuses de tamanho grande, feitos de madeira e pedra, um para todos os 12 meses do ano, e ele serviu cada um mensalmente. E a cada mês Tera trazia sua oferta de carne e sua oferta de bebida aos seus deuses, e assim fez Tera todos os dias. E toda aquela geração era má aos olhos do Eterno, e eles assim fizeram todos os homens ao seu Deus, abandonando o Eterno que os havia criado. E não se achava um só homem naqueles dias em toda a terra que conhecia o Eterno, pois serviram cada homem ao seu próprio Deus, exceto Noa e sua família, e todos aqueles que estavam sob seu conselho conheciam o Eterno naqueles dias. E Abrão, filho de Tera, estava crescido na casa de Noa, e ninguém sabia e que o Eterno estava com ele. E o Eterno deu a Abrão um coração compreensivo, e ele sabia que todas as obras daquela geração eram vãs, e todos os seus deuses eram vãos e de nada valiam. E Abrão viu o sol brilhando sobre a terra, e Abrão disse a si mesmo: certamente se agora este sol que brilha sobre a terra é o Eterno, eu vou servir. Tendo Abrão servido o sol naquele dia, e ele orou a ele, quando a noite chegou, o sol se pôs, como de costume. Abraão disse consigo: certamente este não pode ser o Eterno. Certamente este não pode ser o Eterno. E Abraão ainda continuou a falar dentro de si mesmo: quem é que fez o céu e a terra? Que criou sobre a terra? Onde está ele? E escureceu a noite sobre ele. Ele levantou os olhos em direção ao oeste, norte, sul e leste. Ele viu que o sol tinha desaparecido da face da terra e o dia ficou escuro. Abraão viu as estrelas e a lua diante dele, e ele disse a si mesmo: certamente, se estes são o Deus que criou toda a terra, assim como o homem, eis que esses deuses são seus servos em torno deles. E tendo Abraão servido a lua, orou a eles toda a noite. E pela manhã, quando era a luz e o sol brilhou sobre a terra como de costume, Abraão viu todas as coisas que o Eterno tinha feito sobre a terra. E Abraão disse a si mesmo: certamente estes não são os criadores que fizeram a terra e toda a humanidade, mas estes são servos do Altíssimo. E Abraão permaneceu na casa de Noa, e lá conheceu o Eterno e os seus caminhos, e ele serviu ao Eterno todos os dias de sua vida. E todos daquela geração se esqueceram do Eterno e serviram a falsos criadores de madeira e pedra, e se rebelaram todos os dias. E Nimrod reinou de forma segura. Toda a terra estava sob seu controle, e todos os povos da terra tinham uma só língua e palavras de união.
E todos os príncipes de Nimrod, seus grandes homens, tomavam conselho juntamente. Fut, Mizraim, Cush, Canaã com suas famílias, e eles disseram uns aos outros: Eia, vamos construir para nós uma cidade, e nela uma torre forte, e seu topo alcance o céu. Vamos criar fama para que possamos reinar sobre o mundo inteiro, a fim de que o mal dos nossos inimigos não nos atinja, para que reinemos poderosamente sobre eles, para que nunca sejamos espalhados sobre a terra por conta das suas guerras. E todos eles foram à presença do rei e disseram essas palavras, e o rei concordou com eles neste caso. E assim fizeram. E todas as famílias reunidas, constituídas por cerca de 600.000 homens, partiram em busca de uma peça extensa de terreno para construir a cidade e a torre. E buscavam em toda a terra, e a encontraram um vale a leste da terra de Sinar, cerca de caminhada de 2 dias, e viajaram até lá e habitaram ali. Começaram a fazer tijolos e queimar fogos, a construir a cidade e a torre que tinham imaginado para concluir. E a construção da torre foi-lhes uma transgressão e um pecado. Eles começaram a construí-la. Enquanto eles estavam construindo contra o Eterno dos céus, imaginaram em seus corações subir ao céu e fazer guerra contra ele. E todas essas pessoas e todas as famílias se dividiram em 3 partes. A primeira disse: vamos subir ao céu e lutar contra ele. A segunda disse: vamos subir ao céu e colocar nossos próprios deuses lá e servir-lhes. Disse que a terceira parte: vamos ascender o céu e ferir com arcos e lanças. E o Eterno sabia todas as suas obras e todos os seus maus pensamentos, e ele viu a cidade e a torre que eles estavam construindo. Quando eles estavam construíram uma grande cidade e uma torre muito alta e forte, e com a virtude de sua altura, os construtores não colocavam argamassa em seus tijolos, até que completou um ano inteiro de construção, e só depois disso chegavam os construtores e colocavam argamassa nos tijolos. Assim foi feito diariamente. E eis que uns subiam e outros desciam de inteiro, e se um tijolo caísse das suas mãos e se quebrasse, todos iriam chorar sobre ele, mas se um homem caísse e morresse, nenhum deles iria olhar para ele. E o Eterno conhecia os seus pensamentos, e aconteceu que quando eles estavam construindo, enviavam flechas para o céu, e todas as flechas caíam sobre eles cheias de sangue. E quando eles viram isso, que eles disseram uns aos outros: certamente que matamos todos os que estão no céu. Porém isto vinha do Eterno, a fim de levá-los a errar, e no final para destruí-los sobre a face da terra. E construíram a torre e a cidade, fizeram isso diariamente, até que muitos dias e anos foram se passando. O Eterno disse aos seus 70 anjos que estavam diante dele, que para aqueles que o rodeavam, dizendo: vamos descer e confundir suas línguas, para que um homem não deva compreender a linguagem de seu vizinho. E eles fizeram isso para com eles. A partir daquele dia seguinte, cada homem não compreendia a língua de seu vizinho, e não podiam se entender sem falar em uma língua. E quando um construtor tomava das mãos de seu vizinho cal ou pedra, que ele não havia pedido ao outro, o construtor lançá-lo ia e jogava abaixo o seu vizinho para que ele morresse. E eles fizeram assim tantos dias que mataram muitos deles dessa maneira. E o Eterno feriu as 3 divisões que estavam lá, e puniu-os de acordo com as suas obras e projetos. Aqueles que disseram: subirei ao céu e serviremos aos nossos deuses, tornaram-se como macacos e elefantes. E aqueles que disseram: vamos ferir o céu com flechas, o Eterno os matou, o homem com a mão de seu vizinho. E da terceira divisão que disseram: vamos subir ao céu e lutar contra ele, o Eterno os espalhou por toda a terra. E aqueles que foram deixados entre eles, quando eles souberam e compreenderam o mal que estavam chegando acima deles, eles abandonaram o edifício, e eles também se espalharam pela face de toda a terra.
Eles cessaram de edificar a cidade e a torre, por isso ele chamou aquele lugar de Babel, pois ali o Eterno confundiu a língua de toda a terra, e eis que estava a leste da terra de Sinai. Quanto à torre que os filhos dos homens edificavam, a terra abriu a boca e engoliu uma terceira parte da mesma. E um fogo também desceu do céu e queimou outro terço, e outro terço foi deixado para o dia de hoje. E essa mesma parte que estava no ar, cujo diâmetro é de 3 dias de caminhada. Muitos dos filhos dos homens morreram na torre, um povo sem número. E Peleg, filho de Eber, morreu naqueles dias, no ano 48º da vida de Abrão, filho de Tera, e todos os dias de Peleg foram 239 anos. Quando o Eterno espalhou os filhos dos homens por conta de seu pecado na torre, eis que estenderam em muitas divisões, e todos os filhos dos homens foram dispersos nos 4 cantos da terra. Todas as famílias tornaram-se cada uma segundo sua língua, a sua terra, a sua cidade. E os filhos dos homens edificavam muitas cidades de acordo com suas famílias em todos os lugares para onde foram, pois por toda a terra o Eterno os espalhou. E alguns deles construíram cidades em lugares onde foram mais tarde extirpados, e eles as chamaram pelos seus próprios nomes, ou pelos nomes de seus filhos, ou pelas suas histórias particulares. E os filhos de Jafé, filho de Noa, foram e construíram cidades nos lugares onde eles espalharam, e chamaram a todas as suas cidades pelos seus nomes. Os filhos de Jafé foram divididos sobre a face da terra em muitas divisões e línguas. Estes são os filhos de Jafé segundo suas famílias: Gomer, Magog, Medai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. Estes são os filhos de Jafé conforme acordo com suas gerações. Os filhos de Gomer, de acordo com suas cidades, foram os Francum, que habitaram na terra da França, pelo rio França, pelo rio Senar. França, né? E os filhos de Refar são os Bartonim, que habitam na terra de Bartônia, pelo rio Ledá, que corre suas águas pelo grande mar Gion, isto é, oceanos. E os filhos de Turgarma são 10 famílias, e estes são seus nomes: Buzar, Parzunac, Balgar, Elicanum, Ragbib, Tarque, Oferta, Zebuk, Ongal e Tilmais. Eles se propagaram e descansaram no norte e construíram cidades. E chamaram as cidades pelos seus nomes. Eles são os que vivem junto aos rios Hirlá e Italac até este dia. Mas as famílias de Angoli, Balgar e Parsunac habitaram junto do grande rio Dubné, e os nomes de suas cidades são também de acordo com seus próprios nomes. Os filhos de Javã são Javanim, que habitaram na terra do Macdônia, e os filhos do Medaiari são os Orelum, que habitam na terra de Curson, e os filhos de Tubal habitam na terra de Tuscanar, junto do rio Paxiá. E os filhos de Meseque são os Shibashni, e os filhos de Tiras são os Hurrash, Cushni, Ongoles. Eles construíram cidades, e as cidades estão situadas junto ao mar Jabus, pelo rio Cura, que se esvazia no rio Tragã. E os filhos de Elisa são os Almanim, e eles também foram e construíram cidades. Estas são as cidades situadas entre as montanhas de Jó e Shibatmo. E eles saíram de Lombarde, que habitam as montanhas opostas às de Jó e a Shibatmo. E eles conquistaram a terra da Itália e lá permaneceram até este dia. E os filhos de Quitim são os Romim, que habitam no vale de Canópia, pelo rio Tibreu. E os filhos de Dudanim são aqueles que habitam nas cidades do mar Gion, na terra de Bordna.
Estas são as famílias dos filhos de Jafé, de acordo com as suas cidades e idiomas, quando eles foram dispersos depois da torre. E chamaram suas cidades após seus nomes, e estes são os nomes de todas as suas cidades, de acordo com suas famílias, que construíram naqueles dias após a torre. E os filhos de Cã foram Cush, Mizraim, Put e Canaã, de acordo com a sua geração e cidades. Todos estes foram e construíram cidades assim que eles encontraram lugares ajustados para eles. E eles chamaram suas cidades após os nomes de seus pais, Cush, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Mizraim são Ludim, Anamim, Leabim, Naftuhim, Patrocins, Casluhim, Cafturim, 7 famílias. Todos estes habitam junto ao rio Sior, que é ribeiro do Egito, e construíram cidades e as chamaram pelos seus próprios nomes. E os filhos de Patro e Caslor casaram juntos, e passaram diante deles os filisteus, o Azathim e os Gerarim, os Githim e os Ecronim. Em todas as 5 famílias, estes também construíram cidades, e chamaram suas cidades após os nomes de seus pais até este dia. E os filhos de Canaã também construíram cidades e chamaram suas cidades após seus nomes, 11 cidades e outras sem número. 4 homens da família de Ram, ou Cã, foram para a terra da planície. Estes são os nomes dos 4 homens: Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Estes homens construíram 4 cidades na terra da planície com seus nomes próprios. Ele e seus filhos e todos que lhes pertenciam moravam nestas cidades, e eles foram frutíferos e multiplicaram-se muito e viviam tranquilamente. Isaí, filho de U, filho de Rivi, filho de Canaã, foi e encontrou um vale oposto ao Monte Parã, e ele construiu uma cidade lá. Ele e seus 7 filhos e sua família, seus 7 filhos e sua família habitaram lá. Ele a chamou a cidade que ele construiu de Seir, de acordo com seu nome, que é a terra de Seir até este dia. Estes são as famílias do filho de Cã, segundo suas línguas e cidades, quando eles foram espalhados para os seus países após a torre. E alguns dos filhos de Shem, filho de Noa, pai de todos os filhos de Eber, também foram e construíram cidades nos lugares em que foram lançados, e eles chamaram suas cidades após seus nomes. Os filhos de Shem foram Elam, Assur, Afaxad, Lud e Arã, e construíram cidades e chamou os nomes de todas as suas cidades segundo seus nomes. Ashur, filho de Shem, sua descendência, saíram de sua casa nessa época em grande número de vidas e foram para uma terra distante que eles encontraram. Se instalaram num vale muito extenso na terra para onde eles foram e construíram 4 cidades. Eles as chamaram pelos seus próprios nomes e ocorrências. Estes são os nomes das cidades que os filhos de Ashur construíram: Nínive, Rezem, Calar e Rehoboth. E os filhos de Ashur habitam ali até hoje. E os filhos de Arã também foram e construíram uma cidade. Eles deram o nome de Uz, cidade após o seu irmão mais velho, e nelas habitaram, que é a terra de Uz, até este dia. E no 2º ano após a torre, um homem da casa de Ashur, cujo nome era Bela, veio à terra de Nínive com a sua família, procurando onde pudesse encontrar um lugar para peregrinar. E chegando diante das cidades da planície de Sodoma, eles habitaram lá. E o homem levantou-se e construiu ali uma pequena cidade, e chamou seu nome de Bela, segundo o seu nome, que é a terra de Zoar, até este dia. E estes são as famílias dos filhos de Shem, conforme sua língua e as cidades, depois que eles estavam espalhados sobre a terra depois da torre. E todo o reino, cidade, filhos, famílias dos filhos de Noa construíram muitas cidades para si depois disto. E eles estabeleceram governos em todas as suas cidades, de forma a serem regulamentadas por suas ordens, assim como todas as famílias dos filhos de Noa para sempre.
Bom, da leitura do livro de Yashar, por enquanto eu fico por aqui e até a próxima. אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך, משמיים בא אליי ואמר לי כך, באתי משמיים, אמרתי לדודים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים. נזכרתי בחלום ויצאתי לחפש מעט שלום ולא היה מלאך, לא היה שלום ובזמן הלך ואני עם החלום. אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי הלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך, במצולות הים עלה ואמר לי כך, באתי מן המים, ממצולות הים, נעשה ברכת שלום לילדי כל העולם, נעשה ברכת שלום לילדי כל העולם. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום ויצאתי לחפש מעט שלום ולא היה מלאך, לא היה שלום ואת הבשורה לקח בני עם החלום. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום ויצאתי לחפש מעט שלום ולא היה מלאך ולא היה שלום ואת הבשורה לקח בני. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום ויצאתי לחפש מעט שלום ולא היה מלאך ולא היה שלום ואת הבשורה לקח בני. אלוקים שלי, רציתי שתדע שהחלום הזה נשאר לי כחידה. אלוקים שלי, רציתי שתדע, על החלום שלי רציתי שתדע. אלוקים שלי, רק רציתי שתדע.